Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Como vai você? Como é que foi o seu dia? Como é que estão as coisas por aí? Espero que todos vocês estejam bem para a glória do Senhor. Vamos, como de costume, realizar uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia na presença dEle e em seguida vamos ler a palavra. Já coloca aí nos comentários o que você deseja receber da parte do nosso Criador e que o nosso Criador dos céus e da terra possa te conceder esta vitória em nome de Jesus. Portanto, nesse momento, oremos ao Senhor. Espírito Santo da verdade, na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer pelo ar que respiramos. Queremos te agradecer pelo dom da vida. Gratidão é a palavra dos nossos corações. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda hás de fazer. Eu apresento aqui, Senhor Jesus, a todos os pedidos de oração, as causas na justiça, os processos na justiça. Eu apresento, Senhor, a vida desta mulher, deste homem que precisa de uma resposta, que precisa de um milagre, que precisa de uma saída, que precisa de uma solução. Entra com providência, concede a vitória, quebra as barreiras, desfaz os embaraços e aplana o caminho. Abençoa na saúde, abençoa nas finanças, abençoa as famílias, abençoa a todos que aqui estão. Deus, em nome de Jesus, esta pessoa que está com a causa no INSS, que o Senhor entre com a providência, que esta causa seja resolvida. Deus, eu te peço a tua bênção sobre cada um na vida financeira, que dívidas sejam pagas, que os problemas financeiros sejam solucionados. Deus, na vida emocional, sentimental, vem abençoar, Senhor, aqueles que estão passando dificuldades na área sentimental. Apresenta o Senhor os doentes, os enfermos, que o Senhor os visite agora com a cura e com a restauração da saúde. Em nome de Jesus, nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos por tudo, e todos digam amém, e graças ao nosso bondoso e eterno Senhor. A palavra de hoje está em Salmo 3. Nos diz assim o verso 1, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. O Salmo 3 é uma representação da alma de um homem que precisava encontrar uma saída. Podemos perceber nos versos 1, 2, 3 e 4 que o salmista, quando escreve esse salmo, ele está diante de muitos adversários, diante de muitos problemas. E sempre que
os problemas da vida aparecem, a primeira coisa que acontece é tirar o sono. Quem aqui já perdeu o sono por causa de um problema que precisava resolver? Coloca aí nos comentários que eu quero conhecer você. Você que já perdeu o sono por causa de uma situação na família, uma situação no trabalho. Quem aqui já perdeu o sono, já ficou uma noite inteira sem conseguir dormir direito por causa de algo que precisa ser solucionado, de algo que precisa ser resolvido? Eu tenho uma palavra para você que anda preocupada. Deus me deu essa palavra para pessoas que aqui estão, que está com o coração e a mente com bastante preocupações. E eu já preguei várias vezes sobre isso, mas Deus mandou eu falar novamente. Deus mandou eu profetizar novamente. E se Deus mandou, está mandado. Porque existem pessoas que não estão conseguindo dormir. Existem pessoas que andam muito preocupadas. Existem pessoas que estão tão preocupadas, mas tão preocupadas que a sua cabeça fica pesada. Você sente enxaqueca, você sente dores de cabeça de tantas preocupações que veio sobre ti por esses dias. Eu não sei quem precisa ouvir essa palavra, mas tem alguém me ouvindo agora que por causa dos problemas da vida, você tem sentido dores de cabeça por causa de muitos problemas acumulados. Muitos problemas acumulados. E de vez em quando você fica desesperado, desesperada, de vez em quando você fica cansada, cansado, e é um cansaço que você não consegue entender. De vez em quando você tem dificuldade para dormir. De vez em quando você anda tão preocupada, mas tão preocupada que você confunde o nome das coisas. De tanta preocupação. Você confunde o nome das coisas, confunde até o nome dos filhos, né? Vai chamar Mateus e chama Felipe, um exemplo. Mas Felipe não é Mateus. Mateus, sabe? É tanta preocupação que tem dias que você confunde o nome das coisas, tem dias que você tem até esquecimento. Você esquece as coisas assim, porque tua mente anda muito preocupada. E Deus está falando aqui com alguém. Deus me trouxe aqui só para falar com essa pessoa. Descansa, porque eu vou fazer acontecer. Fica tranquila, porque eu não saí do controle, diz o Senhor. Você colocou nas minhas mãos, lembra? Deus está falando aqui. Você colocou nas minhas mãos, dizendo: Senhor, eu coloco esta situação nas minhas mãos. E eu sei como é difícil quando um problema acontece. A preocupação bate forte no coração. Quem é que consegue controlar uma preocupação? Quando as coisas estão dando errado ou quando as coisas não funcionam. Quem aqui consegue controlar uma situação? Quem aqui consegue controlar uma preocupação? É difícil controlar uma preocupação. É difícil não se preocupar. É ou não é verdade? Cá para nós aqui. É difícil não se preocupar. É normal se preocupar. Faz parte do processo se preocupar. Mas Deus está dizendo: minha filha, coloca nas minhas mãos, meu filho, todas as tuas preocupações. Coloca nas minhas mãos, diz o Senhor. Deixa eu colocar minha mão assim, ó. Deus está dizendo assim, ó: coloca nas minhas mãos todas as tuas preocupações, porque eu vou solucionar, porque eu vou trazer providência, porque eu vou trazer restituição, restauração. Não te preocupas, porque eu vou dar o direcionamento para a tua vida. Vá dormir tranquila. Vá dormir tranquilo. E esse texto aqui fala sobre isso. Salmos 3, verso 5.
O salmista diz assim: eu me deitei e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Agora eu te pergunto, estava tudo indo bem na vida do salmista aqui? Como é que estavam as coisas na vida do salmista? Estava indo bem ou estava indo mal? O salmista, ele estava em uma situação complicada. Quem escreve esse Salmo 3 aqui é o salmista Davi. E ele escreve esse salmo, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando Davi escreveu o Salmo 3, Davi estava fugindo. Sabe de quem? Davi estava fugindo do próprio filho, Absalão. Davi estava em fuga. E a situação de Davi estava terrível. Ele estava fugindo de Absalão, porque Absalão queria tomar o governo, tomar o trono do próprio pai. Então Davi foge para as cavernas, para as montanhas, para salvar a própria vida. Olha só a situação de Davi. E é nesse cenário de guerra, é nesse cenário de problemas, é nesse cenário de destruição que Davi escreve o Salmo 3, e no verso de número 5 ele diz que vai dormir. Olha só, o verso 1 diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Perceba que no verso 1 ele diz: como tem crescido o número dos meus adversários. Observe bem. Como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Mas dentro dessa situação tão confusa, dentro dessa situação tão difícil, o que o salmista vai fazer? Verso 5, ele vai deitar e vai dormir. Deitar e dormir e deixar as preocupações de lado é um sinal de fé. Porque só quem tem muita fé no coração consegue dormir tranquila e tranquilo, sabendo que do amanhã Deus cuidará. E Deus está dizendo para você: do teu amanhã cuido eu, diz o Senhor. Então descansa. Coloca a cabeça no travesseiro e vai dormir. Deus está falando com pessoas aqui, amém? Deus está falando aqui, ó. Coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquila. O sono do justo, dorme tranquilo. Porque do amanhã cuida o Senhor. E que a bênção do Salmo 3 esteja sobre nós. Verso 5. Nos revela a palavra do Senhor. Eu me deito e pego no sono. Você poderia repetir comigo o verso 5? Vamos lá? Eu me deito e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Todas as vezes que o sono não quiser chegar, lembre do Salmo 3. Eu vou me deitar e eu vou dormir, porque eu sei que Deus cuidará do meu amanhã. Então não te preocupas, porque vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, porque o Deus que assumiu o controle da tua vida garante a bênção na vida de cada um de nós. E que a bênção do Salmo 3 esteja sobre nós. Esta é a palavra que Deus mandou entregar. Eu sei que tem pessoas que precisavam muito ouvir essa resposta de Deus. Então o Deus que está no controle da situação garante a nossa bênção. Oremos ao Senhor nesse instante para concluirmos. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também de toda a terra,
Na tua presença aqui estamos mais uma vez. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos de Ti, precisamos do Teu favor. Queremos Te pedir que a bênção do Salmo 3 esteja sobre as nossas vidas, que nós possamos descansar na Tua presença, o sono do justo, que o Senhor nos visite, nos dando um sono tranquilo, todos os nossos problemas, todas as dificuldades, tudo aquilo que pode tirar o sono de alguém, nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e Te pedimos, traz a solução, traz a resposta, traz a vitória, concede a bênção para cada um de nós, que a bênção do Salmo 3 esteja sobre as nossas vidas, e que tudo aquilo que nos preocupa, o Senhor entre com a providência e conceda a vitória total e completa. Em nome de Jesus nós oramos, nós Te pedimos e nós profetizamos a bênção sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém e graças a Deus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E a bênção do Salmo 3 está sobre as nossas vidas hoje e sempre. Um grande e forte abraço no teu coração. Deus está cuidando de você. A paz do Senhor e até breve.